Pode parecer estranho dizer, mas o Mickey já foi o protagonista de várias histórias. Hoje em dia o Mickey é muito mais visto como uma marca, com sua grande cara redonda estampada em tudo quanto é produto. Bolsas, relógios, camisetas e uma torradeira por alguma razão. Mas por muito tempo o Mickey recebia diversas obras, tanto na TV quanto no cinema, tipo, o tempo todo. Se você ignorar a enorme escassez de conteúdo dele entre os anos 50 e 80, claro. Sim, hoje em dia nós temos coisas como Mickey Mouse Funhouse, Tico e Teco Vida no Parque, o reboot do Darkwing Duck que tá preso no inferno do desenvolvimento, mas acredite quando eu digo, isso não é nada comparado a tudo que esse camundongo já recebeu no passado. Principalmente se você não contar só o conteúdo do Mickey em si, mas sim contar o conteúdo de todo esse universo, porque assim você incluiria coisas como Pateta, Pato Donald e até mesmo coisas como DuckTales ou Darkwing Duck. Porém, caso você não tenha lido o título, hoje eu vou falar só dos filmes. Inicialmente eu ia falar de todos os curtas originais, mas aí eu fui na Wikipedia ver quantos existiam e são tipo mais de 300. Aí eu pensei em falar das séries de TV, deve ter bastante coisa legal pra falar delas, né? Vamos ver quantos episódios são e ok, eu prefiro ver os filmes. Fantasia. Esse é um dos grandes clássicos da Disney. E eu detesto esse filme. Pra ser justo, das duas vezes que eu tentei assistir, eu fiquei pulando de segmento em segmento o tempo todo, então eu simplesmente não assisti boa parte do filme. E não tenho a menor vontade de fazer isso. O lance é que Fantasia nos dá um breve vislumbre de como vai ser a grande maioria desses filmes. Antologias, ao invés das grandes aventuras que, pelo menos eu, estava esperando. Antologia, para quem não sabe, é um filme composto por diversos curtas, diferente das histórias únicas com as quais estamos acostumados. E por essa definição super profunda e detalhada, você vê que eu claramente sou um expert. De início eu achei essa decisão meio estranha, mas depois eu pensei melhor e faz total sentido. Esses personagens surgiram em curtas e até o momento nunca havíamos tido histórias de mais de uma hora com eles, então nós simplesmente não sabíamos se esses personagens funcionariam em narrativas mais extensas. Fora que contando mais histórias, você pode mostrar esses personagens em mais situações interessantes, e assim tem mais chances de o filme cair no gosto do público. Mas Fantasia não faz tanto uso dos personagens desse universo. Em fato, apenas um dos curtas envolve eles de algum modo: o Aprendiz de Feiticeiro. Eu falei antes que eu odeio fantasia, ou fantasia se preferir, e isso é a mais pura verdade, mas das duas vezes que eu tentei assistir, esse curta foi o único que me prendeu do começo ao fim. Meu grande problema com fantasia como um todo é que a grande maioria desses curtas não tem nada para contar, são só animações feitas para acompanhar a trilha sonora. O que não é um problema por si só, o grande problema é que isso aqui é considerado um filme, ele é vendido como um filme, e isso claramente não é um filme. Eu consideraria isso muito mais uma orquestra animada e não um filme de verdade. Mas é aí que o Aprendiz de Feiticeiro brilha. Ele conta uma história com toda a criatividade e charme que só a animação pode proporcionar, mas ela harmoniza perfeitamente com a trilha sonora, formando uma peça única de extrema qualidade. Uma trabalha com a outra, ao invés de a música trabalhar sozinha e a animação ter que se adaptar a ela, como na maioria do fantasia. Tirando isso, não tem muito o que falar, é só um curta simples, criativo, divertido e, no geral, icônico dentro de um filme péssimo. Agora, uma curiosidade que você talvez não saiba é que o plano original do Walt Disney era sempre relançar a fantasia de tempos em tempos, trocando um dos curtas antigos por um totalmente novo. E por mais que essa ideia não tenha ido pra frente, em 2000 a Disney acabou lançando o Fantasia 2000. Caramba, que nome mais criativo. Eu não quero pegar pesado, mas tirando a animação, Fantasia 2000 supera o primeiro em absolutamente tudo. Aqui eu quero enganar, eu odeio esse filme, é claro que eu quero pegar pesado. Que filme idiota, sua sequência é melhor que você em praticamente tudo, sua porcaria inútil. Caramba, eu me sinto tão melhor como pessoa depois disso. Agora você pode me perguntar, por que esse filme é tão melhor que o outro? E a resposta é bem simples. Ele conta histórias. Para ser justo, tem tipo um curta que é só uma música com uma animação para acompanhar. Eu não tive paciência para ver ele inteiro, mas todos os outros são histórias coesas e cativantes, o que é o exato oposto do original, que só teve um curta que eu vi do começo ao fim. E a propósito de todos os curtas do primeiro Fantasia, o Aprendiz de Feiticeiro foi o único que voltou pro Fantasia 2000. Normalmente eu reclamaria disso por ter conteúdo reusado, tal, mas sendo sincero, agora eu não tenho motivo algum para voltar pro primeiro filme, então eu só posso agradecer. Os curtas novos são muito bons, como eu disse, mas como a maioria deles não tem nada a ver com o universo Mickey, eu não vou me estender sobre. E o grande representante da franquia aqui, pompa e circunstância,
Também é até que bom. O plot desse é que o Donald ficou encarregado de colocar os pares de cada espécie na Arca de Noé, e quando a inundação começa ele pensa que a Daisy ficou fora da arca e morreu, e ela pensa o mesmo dele. Eu acho que o grande problema aqui é o quão repetitivo o roteiro é, fazendo de tudo para os dois não verem um ao outro até o final, mas tirando isso, é um bom curta. Fantasia 2000 é um filme que eu altamente recomendo, bem diferente do primeiro filme, que, como você pôde perceber, eu não recomendo. Pra falar a verdade, eu não sei se eu xinguei esse filme bastante, hein? Cara, O Dragão Relutante é um filme estranho. Primeiro a gente começa com um cara caçando patos de brinquedo numa piscina, e aí a esposa dele escreve uma história e manda ele oferecer ela pro Walt Disney. Nessa hora eu pensei, ok, um pouco idiota, eu admito, mas parece uma aventura divertida. Não, tudo isso é a introdução de um documentário sobre como animações são feitas. O que? Os patos de brinquedo não deixaram isso claro o suficiente pra você? Tirando isso, eu só não tenho o que dizer. O único conteúdo do universo Mickey que a gente tem aqui é esse culto do Pateta, entre aspas, ensinando a andar de cavalo, cujo senso de humor não é lá minha praia, então eu só não ligo pro curta e vida que segue. Mas Blargo, você não vai falar do curta do Pato Donald cantando? O curta tem tipo 1 minuto, então eu achei que eu nem ia precisar falar sobre, mas tá bom. Se vocês fazem tanta questão, vamos fazer uma análise. Esse aqui é o Pato Donald, e ao que tudo indica, ele tá cantando. É isso, próximo filme. Durante os anos 40, após a Disney fazer filmes como Dumbo e Bambi, que não são exatamente os melhores para dizer o mínimo, mas que claramente são clássicos, ela simplesmente pensou: Hey, será que existe algum país além dos Estados Unidos? Aí ela olhou para baixo e, nossa, é verdade, eu tinha até esquecido que a metade de baixo do continente existe. Aí no espaço de 5 anos ela fez 3 filmes sobre a América do Sul e depois esqueceu que ela existe de novo. Isso foi bem estranho. Alô amigos, você já foi à Bahia e Tempo de Melodia são essas 3 obras, e para ser sincero nenhuma delas é lá grande coisa. Alô amigos, porém, tem um conceito bem interessante. É um documentário apresentado em curtas de comédia. O que é realmente legal. O curta não é um documentário tedioso, o curta não é pura comédia, ele tenta balancear os dois, o que dá uma personalidade própria pro filme. Algo que eu sempre vou elogiar. Mas pessoalmente eu acho a comédia desse filme um porre, o que é realmente bem pessoal. O único problema real dessa comédia é que ela é sempre o foco, ao invés de a parte educativa ser o foco e a comédia ficar em segundo plano. Eu poderia me estender sobre até piadas funcionais, bem estruturadas e tecnicamente bem contadas não serem necessariamente engraçadas para todo mundo, mas além de eu não entender de comédia, esse é um conceito básico que, pelo menos eu espero, que todo mundo aqui entenda. Dito isso, a nova onda do Imperador é objetivamente hilário e você tá completamente errado se discordar. Mas espera, esse foi o filme de estreia do José Carioca. Eu retiro tudo que eu disse. Eu não sei o que esse papagaio tem, mas eu adoro ele. O trecho dele, na verdade o trecho do Brasil como um todo do filme, é com certeza minha parte favorita. Ela é bem desconexa do resto e algumas partes demoram bem mais do que deviam, principalmente a música, que acaba me lembrando fantasia, o que definitivamente é um péssimo sinal. Mas no geral é bem divertido e a dinâmica entre o José Carioca e o Pato Donald é divina. Tirando essa parte, a gente tem um outro trecho do Donald que é até que legalzinho e um trecho do Pateta que eu detesto. No geral, eu só recomendo esse filme se você for fã dos curtas dos personagens da época por conta da comédia, mas caso contrário, só assista as cenas do José Carioca e do Donald. Você já foi à Bahia e já segue uma fórmula bem diferente. Claro, a gente ainda tem o Donald, o José Carioca, a América do Sul, o suficiente para esse ser o sucessor espiritual que Alô Amigos tanto merece. E eu tô sendo bem sincero, é um filme bem mediano, basicamente o que ele merece. O filme dessa vez segue o Pato Donald, que tá abrindo presentes que ele ganhou de alguns dos seus amigos ao redor do mundo. Um conceito bem simples, mas que, pelo menos pra mim, funciona bem melhor que o formato documentário que a gente tinha no filme anterior. Pois aqui a gente segue um protagonista fixo, que vai conhecer todas essas diferentes culturas com a gente, o que torna tudo muito mais imersivo. Durante o filme todo eu realmente sinto que eu sou brasileiro e que essa é a cultura de onde eu moro. O fato de eu ser brasiliense talvez tenha colaborado, mas quem liga pros detalhes? Se lembra de quando eu disse que adoro a dinâmica entre o José Carioca e o Donald? E se a gente adicionar um terceiro elemento? Meus amigos, eu lhes apresento Pantito Pistoles, que junto dos outros dois forma os Três Caballeros. Perdão pela minha pronúncia, mas meus amigos, como eu adoro esse trio. Na prática eles não têm nada demais, pra falar a verdade, eu só acho eles divertidos de se assistir.
Mas no geral eu considero esse filme uma versão mais fraca do trecho do Brasil no filme anterior, o que pode parecer ruim, mas lembre-se, mesmo com seus problemas, eu ainda considerei aquela a melhor parte daquele filme. Todos os problemas dela estão aqui, só que piores, então tem mais partes que demoram demais, mais trechos desnecessários, mas as qualidades dela também estão em uma parte maior do filme. Foi uma evolução, mas uma evolução bem sutil, tanto que eu realmente não me surpreenderia se daqui a algum tempo eu considerasse outro filme melhor do que esse. Principalmente porque o filme começa com um curta super desconexo do resto e o Donald é um pó em boa parte desse. Dessa vez isso não me incomodou tanto, mas quem sabe no futuro. E falando no futuro... Tempo de Melodia é sem sombra de dúvidas um filme que escreveram, dirigiram e animaram. É só isso que eu tenho pra dizer. Tipo, ele não é ruim, mas pra mim ele parece muito mais com uma sequência de DVD do que um filme de cinema. A produção em si é boa, mas a esse ponto parece que eles só estão buscando pretexto pra fazer mais obras sobre a América Latina e sempre sobre os mesmos países. Tanto que nesse aqui só aparece o Brasil, até o Pantito foi expulso, coitado. E mesmo assim, como não tinha nada novo para mostrar, o curta do Brasil nem é o foco, é só mais um dentre os vários curtas do filme, que também não são nada muito especial para falar a verdade. Talvez eu esteja pegando um pouco pesado demais, mas dá pra me julgar. Eu assisti esses 3 filmes em sequência e tudo que aconteceu no trecho sobre o Brasil nos 3 foram os personagens dançando samba. E tipo, tá, eu sei que o samba existe, agora mostra um acarajé, um brigadeiro, qualquer coisa que não seja o puro samba. O Brasil e esses outros países que já foram representados nesses filmes têm mais coisa para ser mostrada, só que eles só focam nas tipo 4 coisas que as pessoas já sabem sobre esses países. Mas no geral, eu acho que esse filme tá pau a pau com os outros dois, pois de resto é tudo bem ok. Só a parte do Brasil que me incomoda por ser só mais do mesmo. Por fim, eu só recomendo você ver o final do Alô Amigos. Ele e o Zé Carioca são sem dúvidas a melhor coisa que saiu desses filmes. O resto, apesar de não ser ruim, não acho que vale o seu tempo. Diferente de Como é Bom Se Divertir. De novo, é uma antologia, mas dessa vez nós só temos 2 histórias, o que, pelo menos ao meu ver, é bem mais animador. Pois assim dá muito mais tempo para desenvolver elas e acaba passando a sensação de que realmente foram curtas feitos com esforço. Enquanto com antologias com muitas histórias, parece que a Disney só decidiu jogar tudo para ver se alguma coisa dá certo. Basicamente igual aos meus vídeos. E esses 2 curtas são bem melhores do que os dos filmes anteriores, sem a menor comparação. O primeiro segue esse urso de circo que detestava estar, bem, no circo. Então um dia ele acaba fugindo para a floresta, onde ele conhece uma ursa, blá blá blá, e eles ficam juntos no final. É um curta ok, bem previsível, bem simples, mas como um todo, ainda ok. E nele os ursos demonstram amor dando tapas na cara um do outro. O que é curioso por si só, mas é ainda melhor quando você percebe que a única sociedade que vê a agressão física como algo romântico vem do curta da Disney sobre um urso equilibrista. Mas claro, você não veio aqui para me ouvir falar de ursos, circos ou tapas na cara. E o curta do universo Mickey desse filme é o primeiro e único Mickey e o Pé de Feijão. Eu posso falar com total certeza de que esse é o melhor conteúdo do universo Mickey em um filme desde O Aprendiz de Feiticeiro, e por uma margem enorme. Eu só tenho 2 grandes problemas com esse curta. Primeiro, pacing. No começo tudo flui maravilhosamente bem, mas a partir do momento em que eles entram no castelo gigante, tudo acontece na velocidade da luz. O que de verdade é um saco, porque essa tinha tudo para ser a parte mais divertida da história inteira. Eu pelo menos não conheço ninguém que olha pra gente passando fome e pensa, nossa, isso sim é entretenimento de qualidade, hein? E o segundo problema são os humanos que narram a segunda história. Ah sim, eu não contei, né? A única coisa que conecta os 2 curtas são esses humanos, que são chatos o filme todo. Se eles só aparecessem entre um curta e outro, e assim que o curta começasse eles calassem a boca, eu não ligaria tanto, mas não. Eles narram o segundo curta do começo ao fim, o que é um saco. Seria muito melhor só ouvir os personagens falando normalmente, eu não preciso de alguém descrevendo tudo que já tá na tela. Principalmente se esse alguém for esse boneco vagabundo que abre a boca o tempo todo só pra falar asneira. Ok, desculpa. Qual é o próximo filme? Caramba, a gente chegou nele. Eu finalmente vou poder mostrar ao mundo o quanto eu amo o filme do Pateta. Ok, pra quem não sabe, eu vou resumir. Nos anos 90, a Disney resolveu fazer uma série de TV inteira sobre o Pateta e seu filho Max, Goof Troop, que ao que tudo indica fez bastante sucesso, pois ele acabou gerando um jogo de videogame, que é muito bom por sinal, e o próprio Pateta, o filme, que é basicamente uma sequência spin-off da série.
Mas tá, agora chegou a hora de eu dissertar sobre o porquê desse filme ser uma obra-prima subestimada. Eu sei, é bem difícil acreditar que um filme sobre o Pateta não é uma completa porcaria, tá legal? Mas eu fui assistir Shrek 3 esperando que não fosse um dos piores filmes da história, então quem sou eu pra te julgar por estar indiscutivelmente errado? Agora, sabe uma coisa que realmente faz esse filme se destacar da maioria? O universo. Essa foi a primeira vez que a Disney tentou fazer um filme com uma única história maior numa versão totalmente fiel desse universo. Sim, antes dele a gente já havia tido o filme de DuckTales, mas por mais que DuckTales capture muito bem a essência e a personalidade da franquia, ele se assemelha muito mais à versão dos quadrinhos, que é bem mais pé no chão comparado às animações, onde a física não faz sentido algum e suas leis são quebradas frequentemente. Esse filme se passa num lugar onde as leis são quebradas frequentemente. Bom, não sabia que a viagem que o Pateta faz desse filme é pro Brasil. Você pode pensar que pelo filme se passar nesse mundo mais cartoon ele é bobo o tempo todo e que todos os personagens só servem para tentar te fazer rir. Mas é aí que o filme te lança a maior bola curva possível, pois o foco dele não é a comédia ou sequer o Pateta. O grande protagonista aqui é o Max, e a história é sobre a relação dele com o próprio pai. Sim, tem mais coisa, como o Powerline e a Roxanne. Porém, o grande plot principal é sobre o Pateta e o Little Pateta fazendo uma viagem juntos e passando a entender melhor um ao outro. Não quero dizer que esse filme não tem defeitos. Na verdade eu quero, mas ele tem. E o principal deles é o Bafo voltando do nada no meio do filme. O Bafo e o PJ em si têm um ótimo propósito narrativo, o problema é eles se aparecerem do nada e sem nenhuma explicação. E o filme tem bastante clichê, porque eu entendo perfeitamente se for um problema pra você, mas o filme executa esses clichês tão bem que eu realmente não consigo ver eles como defeitos. A própria Roxanne não é só uma garota bonita da escola do Max. Ela é super fofa, tímida e atrapalhada também, sendo o par perfeito pra ele. Inclusive, já pode colocar isso na pilha de coisas que o filme do Pateta fez melhor que o Rei Leão. Pateta, o filme, é maravilhoso. Uma joia esquecida pra qual eu duvido que qualquer pessoa tenha a coragem de dar uma nota menor que 8. Elas sabem as consequências. E sabendo de toda a qualidade desse filme, a Disney obviamente quis acabar com ela, fazendo uma sequência direto pra DVD. Todo mundo conhece a história. A Disney faz um filme, o filme faz sucesso, ela manda uma subsidiária fazer uma sequência para DVD, que na maior parte dos casos é uma porcaria. Mas vai dar lucro, então dane-se. Por que diabos um estúdio de animação cheio de artistas vai ligar pra arte quando se tem dinheiro? E esse filme é bem ruim. Sei lá, eu meio que gosto dele. Assim, eu acho que se você desligar o cérebro completamente, você até consegue tirar certo proveito. Na real, pra você sequer cogitar ver esse filme, você precisa estar com o cérebro desligado. Eu juro, eu tentei achar coisas positivas pra falar sobre esse filme, e na real eu até achei. Mas são coisas tão pequenas, tipo, no fim do filme o Max fala pro Pateta: eu posso não ser mais seu garotinho, mas eu vou sempre ser seu filho. Que é um ótimo paralelo com o primeiro filme, quando o Pateta fala praticamente o mesmo pra ele. Porém, isso é só um detalhe. É ótimo que isso esteja aqui, sim, mas isso não tem tanto valor quando você vê que o roteiro não se esforça para entender o filme original e seguir a história dele de forma natural e respeitosa. É bizarro como o Pateta, o Max e a relação entre eles regrediu. Pra falar a verdade, tem alguns momentos em que ela parece até pior do que era no começo do primeiro filme, antes de eles começarem a pensar mais no lado do outro e enxergarem seus próprios defeitos. Aqui o Max usa o Pateta só para conseguir o que quer e o Pateta é um idiota sem a menor noção de espaço pessoal. A única coisa grande que é genuinamente boa nesse filme é o relacionamento do Pateta com essa bibliotecária, que nem é lá grande coisa, mas faz total sentido. Os dois têm uma química legal, gostam das mesmas coisas, e ver o Pateta se dedicando tanto aos estudos te faz entender o que ela viu nele. É um romance bem corrido, mas que contribui pro plot principal e deixa o arco do Pateta mais profundo e interessante, mas tipo, acabaram aí os elogios. Mas se você gosta da série Goof Troop, eu acho que você pode tirar bem mais proveito dele, pois principalmente no primeiro ato, a comédia e a escrita lembram bastante a série. Mas hey, esse filme poderia ter a Roxanne de volta, mas não incluiu ela no roteiro. Claramente um dos piores filmes da história. Eu poderia ter só dito isso e vocês iam aceitar como um fato, pois claramente essa é a verdade, quer você aceite ela ou não. Agora, você acreditaria se eu dissesse que um dos melhores filmes de todo esse universo é de Halloween? Eu sim, mas não é o caso, pois esse aqui é um filme de Natal. Peraí, como assim esse filme não é um lixo? Eu tô na realidade errada? Deu falha na Matrix? Nananina não, meus amigos, esse é um simples fenômeno conhecido como storytelling de qualidade. Algo que poucos especiais de TV com esse tema carregam.
E Aconteceu no Natal do Mickey é um verdadeiro milagre de Natal, e sem dúvidas a melhor antologia desses personagens, não só pelos curtas em si serem consistentemente ótimos, como também pelo fato de todos serem de Natal, o que torna a experiência como um todo muito mais consistente e interliga os curtas de uma forma legal, sem parecer que são só histórias aleatórias que eles juntaram num filme para ter um retorno financeiro maior. Mas vamos ao que interessa, os curtas de fato. O primeiro deles segue os trigêmeos Huguinho, Zezinho e Luizinho, que pedem a uma estrela cadente que todos os dias sejam Natal. E para surpresa de ninguém, o pedido se realiza, e os três se divertem à beça por alguns dias. Ou devo dizer, por um único dia, já que eles estão presos no Natal. Porém, depois de viver o mesmo dia de novo, eles simplesmente se cansam e resolvem apimentar um pouquinho as coisas, tentando deixar esse dia que agora é praticamente uma rotina mais único e diferente. E como eles fazem isso, você me pergunta? Primeiro, eles fazem o Donald derrubar todo o café da manhã em cima de si mesmo. Ok, a gente começou bem. E aí depois eles resolvem trocar o peru da ceia por um peru vivo, o que, para surpresa de todos, não é visto como algo positivo. E eu realmente não faço ideia do porquê. Se for para eles fazerem isso por mim, meu sonho é ter filhos. Mas bem, eventualmente eles percebem que talvez o que eles fizeram não tenha sido legal. Eu não sei se a dica foi a árvore de Natal caída, o piano quebrado ou o tio deles em depressão, mas nossos lindos anjinhos do inferno aprenderam com o erro. E no dia seguinte, no mesmo dia, eles resolveram dar o melhor Natal de todos para sua família. Por mais que a maior parte do que eles fizeram tenha sido só não serem completos babacas. Caramba, eu tenho tanto a aprender com esses seres benevolentes. Esse curta é realmente muito bom. A única coisa meio estranha é o tema. No fim eu não sei se o tema é o Natal é sobre fazer boas ações para as pessoas ao seu redor, ou o Natal é uma data especial, por isso você só deve comemorá-lo uma vez ao ano. Tem bastante coisa que te faz pensar que é uma e tem bastante coisa que te faz pensar que é outra. O que no fim faz com que nenhum dos dois seja executado com sucesso. Se bem que eu acho que coloque um biru vivo dentro de casa é uma mensagem bem melhor de qualquer forma. O segundo curta segue o Pateta e o Max. Rola bastante coisa nesse, mas dá pra resumir tudo em: o Pateta e o Max querem provar pra si mesmos que o Papai Noel existe. É um jeito bem pouco impreciso de resumir o filme, sim, mas é basicamente isso. E assim, o curta é bom, mas bem estranho. Eu já assisti ele 2 vezes e até agora ainda não peguei qual é o tema. Eu acho que era pra ser sobre se preocupar mais em dar do que receber e... esse assunto é tocado algumas vezes no decorrer da história e de formas bem eficientes. Porém isso nunca é tratado como parte do conflito principal, tipo, por que o fato de Papai Noel existir ou não tem a ver com isso. Eu acho que o conflito sobre o porquê de Papai Noel dar presentes para tantas crianças funcionaria bem melhor se esse realmente for o tema, ou ainda melhor. O Papai Noel poderia não existir e a história ser sobre o Papai Noel ser só uma metáfora e que todos aqueles que se fantasiam dele são de fato o Papai Noel para as pessoas que ele tenta alegrar. Seria bem mais maduro e realista, por mais que eu entenda o porquê da história não seguir esse caminho. Tirando isso, o curta é super fofo e a relação do Pateta e do Max é muito boa. A cena em que o Pateta perde a fé no Papai Noel e o Max, mesmo também tendo perdido a fé nele, chega a se fantasiar dele só pra ver o pai feliz é muito forte. E realmente faz você entender muito melhor o Pateta no filme próprio dele se você levar isso em consideração. Esses desenhos deles também são personagens bem legais, mas o pacing do curta é bem estranho. No começo eles passam um tempão só pra mostrar que o Max mandou uma carta pro Papai Noel com o pai. Tem umas partes no meio que são bem paradas. O terceiro e último curta segue Mickey e Minnie, que querem muito presentear um ao outro com acessórios para os seus objetos mais importantes. O Mickey quer dar para Minnie um colar que combina com o relógio dela, e a Minnie quer dar para o Mickey uma case para a gaita dele. Porém, eles não conseguem dinheiro suficiente para comprar os presentes, então eles precisam trocar seus objetos por eles. Ou seja, quando a Minnie dá a case para o Mickey, ele nem tem mais a gaita para guardar. E quando o Mickey dá o colar para a Minnie, ela nem tem mais o relógio para usar. Pera, qual é o problema dela usar o colar? Ela vendeu o pescoço com o relógio? De qualquer forma, é um curta muito bom. Ele tem algumas coisas meio inúteis, tipo essa cena em que o Mickey toca gaita no evento beneficente e a cena em que o Bafo se ferra. São cenas que eu gosto, mas que no fim poderiam ser tiradas do curta e a história seria idêntica. Mas hey, esse curta é super fofo, ainda mais que os outros dois que já são o ápice da fofura. Mesmo falando bastante dos defeitos do filme, eu devo dizer, eu amo ele. Os 3 curtas podem não ser perfeitos, mas eles têm as coisas que eu pessoalmente mais valorizo em qualquer mídia: charme, personalidade e o Pateta. Qual é? Se o filme tem um Pateta, ele já é automaticamente uma obra-prima. E essa é provavelmente a versão mais realista desses personagens que eu já vi até hoje.
Na verdade, quanto mais eu penso sobre, mais esse filme me lembra Banjo-Tooie. Uma obra muito mais séria que as anteriores, que teve origem em um universo todo bonitinho e cativante e que tem problemas visíveis, mas que eu adoro só pelo charme e pela personalidade. A grande diferença é que os defeitos do Banjo-Tooie arruinaram a minha experiência com a sequência do meu jogo favorito. Enquanto os defeitos já aconteceram no Natal do Mickey, eu consigo ignorar com muita facilidade e ter uma experiência maravilhosa. Tanto que eu quero reassistir esse filme todo Natal a partir de agora. Dito isso, esse é um dos filmes que eu mais odeio em toda a franquia. Só pra saber, eu preciso explicar que isso é uma piada? Aconteceu, de novo, no Natal do Mickey. Sei lá, acho que é ok. Esse filme é bem pior que o primeiro. É muito estranho sair de um dos melhores filmes de toda a franquia e ir pro que quer que isso seja. Tipo, não é a pior coisa do mundo, mas definitivamente não é um 3D barato que vai salvar ele na má qualidade. Mas cara, com certeza eu tô exagerando, né? Dessa vez são 5 curtas ao invés de 3, não é possível que todos os 5 sejam ruins. Ok, vamos recapitular. O curta da Minnie e da Daisy. As duas começam a brigar do nada e mantêm essa briga até o final. É forçado, sem sentido e não tem nada pra se aproveitar aqui. É uma briga, por que diabos eu deveria me divertir com isso? E outra, por que diabos esse curta tá aqui? Ele não tem nada a ver com Natal. Será que eles pensaram que o fato de ter neve em algo torna aquilo automaticamente natalino? Nossa, faz total sentido. Depois que o Papai Noel conheceu o Alasca, ele não sai mais de lá. É pisca, pisca e presente o ano todo. Mas o curta também tem uns hipopótamos e uns jacarés do fantasia, o que é legal, eu acho. O curta do Pateta e do Max também é bem ruim. Eu sei que o do primeiro filme é facilmente o pior dos três, mas no fim ele ainda é muito bom. Agora esse aqui, oh boy. Todo o plot é resumido em: o Max tá com vergonha de como o pai age perto da namorada dele, que não é a Roxanne só porque o cabelo dela era muito difícil de se animar. E essa parte faz total sentido. Se eu tivesse um cabelão daqueles, eu também preferiria terminar com meu namorado do que cortar só para aparecer um curta de qualidade duvidosa. E como você deve imaginar, no final o Max passa a aceitar o pai dele como ele é, o que seria ok por si só. Mas ele só percebe que estava errado quando lembra que o cachecol dele foi o pai dele que deu para ele. O que, primeiro, é muito básico, corrido, preguiçoso e mal escrito. Segundo, não tem nada a ver com o plot em si. Faria muito mais sentido ele ver que estava errado quando visse que o Pateta tá se dando bem com a namorada, ou então ver todo o esforço do pai dele em fazer a garota se sentir parte da família. Terceiro, não faz o menor sentido. E de novo, o que diabos isso tem a ver com o Natal? Essa história poderia se passar no Carnaval de Salvador, que não ia mudar absolutamente nada. Óbvio, isso não deixa o filme pior, mas não faz o menor sentido ser um filme natalino se isso não for contribuir em nada para as histórias. Enfim, o curta do Pato Donald é bem ruim. Eu não faço ideia de qual seja o tema desse curta. Ele joga um monte de coisa no roteiro e no fim mal explora qualquer uma delas. Uma dessas coisas é o egoísmo do Donald, e de fato ele é egoísta na história. Porém no meio tem essa cena que todo mundo fica chateado com ele, o que o filme quer que a gente acredite que ele tá errado. Mas não, ele sai rapidinho para comprar chocolate quente e acidentalmente na volta acaba indo parar nesse lugar onde ficam esses bonecos que tiram a paciência dele. E ele acaba os destruindo porque eles tiraram a paciência dele. E tá, ele não deveria ter destruído os bonecos, mas ele não foi ali com esse intuito, ele é tão vítima quanto qualquer um nessa história. Ele não é o Grinch, ele nunca quis estragar o Natal dos outros. No máximo ele foi egoísta por não querer ir no shopping com os sobrinhos e a Daisy, mas nunca com más intenções, o que só faz esse desentendimento parecer mais e mais idiota e forçado. E no fim ele consegue reger o coro inteiro sem o menor esforço, porque obviamente qualquer um pode fazer o trabalho de um maestro profissional sem problema algum. Se bem que o Donald está regendo uma orquestra na capa do Tempo de Melodia, então talvez ele realmente seja um maestro profissional. O curta do Mickey e do Pluto é outra porcaria. Desculpa, sabe o que eu falei no curta do Donald, que no fim ele é culpado por algo que ele nem tem culpa? Aqui rola o mesmo, só que bem pior. O Mickey tá enfeitando a casa pro Natal enquanto o Pluto espera para fazer sua parte favorita, colocar a estrela na árvore. Ele não aguenta esperar e acaba destruindo tudo. O Mickey então briga com ele e tenta impor um mínimo de disciplina, sendo sensato. Mas não nesse filme. Aqui o Mickey é tratado como um vilão por exigir o mínimo de alguém. Basicamente o que rola é: o Mickey chega no Pluto e fala: então Pluto, chega aqui. Eu sei que tu tá animado pra colocar a estrela na árvore, eu realmente entendo. Mas eu já tô desde 8 da manhã enfeitando a casa, não parei nem pra almoçar, esses enfeites são caros pra caramba, eu comprei em 2015 até agora eu tô pagando prestação disso. Então pra evitar qualquer tipo de acidente, senta ali no sofá, eu boto aquele DVD do Professor Aloprado 2 que você tanto gosta, aí assim que eu terminar eu te chamo pra colocar a estrela, pode ser?
Aí o Pluto fala, não, você tem toda a razão, eu não vou ajudar em nada mesmo, então o mínimo que eu posso fazer é ficar quieto sem atrapalhar. Ah não, ele não sabe falar, né? Então ele só meteu um uau, destruiu tudo e dane-se. Mas o Mickey não pode reclamar, o Koopa espera que ele só olhe pra câmera e fale. Esse meu doguinho é uma figura, hein? Aí toca a trilha de riso e o episódio acaba com todo mundo rindo. E pra piorar, o Koopa introduz essas cenas que adotam o Pluto depois de ele fugir de casa por ser um completo mimado. Que o Koopa insinua que são donas melhores pro Pluto do que o Mickey. E você sabe como? O Pluto acidentalmente derruba uma árvore de Natal e eles aceitam numa boa. Mas você sabe por que eles aceitam numa boa? Porque as árvores aqui já crescem enfeitadas. É só eles pegarem outra ali fora e problema resolvido. Segundo o Curta, quebrar uma árvore de Natal com enfeites que o Mickey comprou e gastou tempo enfeitando tem o mesmo peso de quebrar uma que você pega pronta no quintal de casa. Aí você diz, ah não, mas esse aí é só o ponto de vista do Pluto, ele é o protagonista afinal de contas. Eu pessoalmente acho que o protagonista é o Mickey, já que no fim é ele que tem um arco de desenvolvimento, mesmo que ele seja péssimo. Mas tá, supondo que o protagonista seja o Pluto. Ele é o pior e mais desgostável protagonista que eu já vi na vida. Até mais que a vaca do Nem que a vaca tussa. De verdade, eu já esperava que a franquia teria seus altos e baixos, mas eu jamais esperava encontrar algo nesse nível. Esse curta é assombroso de ruim. Mas espera aí, eu disse que o filme tinha 5 curtas, mas eu só falei de 4. Senhoras e senhores, o curta do Huguinho, do Zezinho e do Luizinho é uma verdadeira obra-prima, se comparado ao resto. No geral, ele não passa de ok. A história é: os trigêmeos querem entrar na lista do Papai Noel, vão pro Polo Norte, arruinam o Natal e depois acabam salvando ele de volta no final. É um plot bem básico e genérico e ainda pior executado. O arco dos três é que eles são egoístas e baderneiros, mas que no fim acabam passando a pensar mais nos outros. Eles são babacas a história toda, mas magicamente resolvem ajudar a salvar o Natal sem pensar 2 vezes. E depois disso eles ainda tentam escrever os próprios nomes na lista escondido. Mas não, na hora eles escrevem o nome do tio Patinhas. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que o que o filme tentou fazer é deixar implícito pra gente que eles iam escrever os próprios nomes, mas nos surpreender com eles escrevendo o nome do tio Patinhas, assim deixando mais visível o quanto os personagens mudaram com a história. Mas eles esqueceram de uma pequena parte no detalhe implícito. O implícito. Para esse tipo de cena funcional, o roteiro precisa fazer com que você acredite por conta própria que o personagem vai fazer algo com base em como ele agiu até aquele momento. E quando ele faz o inesperado, ainda faz sentido, pois você acompanhou toda a jornada dele e enxerga como ele mudou com a história. Mas a partir do momento em que os personagens falam abertamente que não vão fazer algo, mas logo em seguida fazem, tudo isso desmorona. Você pode argumentar que eles podem ter mudado de ideia, mas tipo, os 3 ao mesmo tempo? A cena ainda poderia funcionar se pelo menos um deles questionasse o porquê de outro estar fazendo algo diferente do planejado. Iria para um caminho totalmente diferente, mas funcionaria bem melhor do que eles fizeram. Mas bem, eu foquei tanto nessa cena em específico para mostrar o porquê desse ser facilmente o melhor dos 5 curtas. Tirando do Pateta e do Max, esse é o único curta com uma história coesa e bem estruturada. O problema dos outros é estrutural, as histórias em si não funcionariam de qualquer forma, enquanto esse curta e o do Max têm uma história sólida, porém com grandes falhas nos detalhes. O único problema para eu dizer que o do Max é tão ruim quanto os outros é que ele é muito simples. É uma história super simples e básica, e ainda assim eles foram preguiçosos para escrever a resolução do conflito principal. Enquanto o curta dos Trigêmeos é bem maior e mais complexo, ou seja, a equipe tinha muito mais cenas para ficar de olho. É compreensível que alguns dos detalhes tenham tido problemas. Mas resumindo, poderia ter a Roxanne de novo e não teve, 0/10. Sabe uma coisa que Como é Bom Se Divertir fez que eu amaria ver mais? Ele colocou os personagens numa história clássica que não tem nenhuma relação com o universo original deles. Igual a Barbie com seus 300 filmes. Eu sei, isso parece algo horrível, ainda mais com essa comparação, mas eu acho essa uma ótima forma de se desprender do universo original e mostrar esses personagens em situações mais únicas. Sabe como Rayman 2 é totalmente desconexo do primeiro, mas ainda tem elementos que mostram que os dois são da mesma franquia? Ou como Rayman 3 fez o mesmo? Ou como Rayman 4 ia fazer o mesmo antes de ser cancelado em favor dos Minions Coelho? Sério, eu amaria que mais franquias fizessem isso. A parte da mudança de contexto, ignora os Minions Coelho. E eu fico muito feliz que a franquia Mickey tenha voltado a esse conceito mais uma vez, porque, meus amigos, Os Três Mosqueteiros é fabuloso. De todos esses filmes, esse é de longe o que eu mais estava animado para ver. Bem, se você não contar o filme do Pateta, pelo menos. Mas aquele filme eu já vi umas 10 vezes, então nem conta.
Eu sempre soube da existência desse filme, mas eu nunca tinha assistido ele de verdade, mesmo ele sempre me chamando a atenção. Eu amo que esse filme segue o formato cartoon dos curtas originais igual o filme do Pateta, é sempre algo que vai me cativar. E acho que eu nunca vi uma representação tão boa da amizade do trio. Desde o começo você já sente o quão forte ela é só por como eles falam um com o outro. Até mesmo quando o Donald abandona os dois, eles não brigam com ele, porque eles entendem que ele não tem coragem para ir enfrentar o bafo, e que não é por egoísmo ou por preguiça, é só o fato de ele ser medroso que o impede de ajudar eles. Inclusive, falando nisso, uma coisa bem notável é o quão diferentes os personagens estão em relação às suas versões originais. Eu sei que esses personagens já foram escritos por várias pessoas em várias histórias diferentes e que é normal ter inconsistências nas personalidades deles, mas é que eles nem sequer parecem os mesmos personagens boa parte do tempo. Eu não sei se essas mudanças foram acidentais ou se foram feitas para os personagens se encaixarem melhor na história, tendo em vista que eu nunca li a história original. Mas no fim isso nem muda a qualidade do filme de qualquer forma, só é algo estranho mesmo. Agora, antes de eu ir, você deve estar pensando que eu me esqueci do filme de DuckTales, mas não, eu simplesmente quis deixar para depois. Eventualmente eu quero fazer um vídeo sobre as séries desse universo, e quando eu fizer, eu vou falar dos filmes delas também. Por isso eu não falei nem do filme de DuckTales, nem dos filmes de The House of Mouse. Aí você me pergunta, por que eu falei dos filmes do Pateta? Por mais que eles sejam derivados da série, para mim eles são muito mais algo à parte, diferente do filme de DuckTales que, bem, é o filme da série. Você lembra da série quando eu menciono o filme, mas quando eu falo do filme do Pateta, você não lembra de Goof Troop. Deu pra entender minha lógica? Enfim, de qualquer forma, até a próxima, se cuidem e não assistam fantasia, pelo bem de vocês.